Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, amado Espírito Santo. Loande fome, sukei amande nieka. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Esta é minha oração, Pai, e eu sinto a Tua presença, Senhor. Esta é minha oração, em nome de Jesus. A mesma unção que o Senhor liberou, Pai, no dia de Pentecostes, o presente para a igreja, onde as pessoas, Teus discípulos, Tua igreja, falavam do Teu nome, e as pessoas se curvavam, Pai, reconhecendo através do Teu Espírito a obra redentora de Jesus Cristo. A obra redentora de Jesus Cristo. Por isso, a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a mesma unção seja liberada nessa casa, nesta família, para todos que estão me ouvindo e me assistindo, Pai. Que a unção de salvação seja liberada. E as pessoas, ao ouvir, Senhor, a palavra que sai da minha boca, verbalizando, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eles possam se render e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Com muito temor, eu me adentro na Tua casa nesta noite para Te abençoar. Abençoar com a unção de salvação. Deus está exortando aos seus filhos em todo o mundo, porque a nossa redenção se aproxima. Pregue a tempo e fora de tempo. O tempo se aproxima. Levantar a nossa cabeça, pois a nossa redenção se aproxima. E alcançarmos o máximo de pessoas possíveis para que eles possam entrar pela porta da salvação, que o seu nome é Jesus Cristo. Por isso é uma pergunta do Espírito Santo nesta noite. Você é salvo? Você é salvo? Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja, uma denominação. Eu estou perguntando se você é salvo. Se verdadeiramente há a alegria da salvação em teu coração e você tem total convicção através da palavra. Onde a palavra nos enche de fé genuína, para que você tenha total convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. E se você morrer agora, ou se Jesus vier buscar a sua igreja em arrebatamento, verdadeiramente, pela fé na palavra, você está preparado, preparada. Por isso há uma pergunta do Espírito Santo. Você é salvo? A alegria da salvação está no seu coração?
Sabe, nós estamos orando para milagres e eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu amo a unção de milagres, vendo Deus curando de uma maneira que nos empolga, que nos encanta. Cego, surdo, coxo, paralítico, pessoas que estão desenganadas pela medicina, onde você vê a manifestação do poder de Deus através da sua palavra e do nome de Jesus. Milagres impressionantes. Estamos orando para que Deus opere milagres na sua vida. Passamos a noite de sexta para sábado em vigília de oração, para aqueles que estão mandando seus pedidos de oração, para que Deus opere milagres. Porque cremos em milagres. Mas o maior milagre que Deus quer fazer na tua vida não é somente te curar, restaurar o teu casamento, a união da tua família, te dar provisão, prosperidade. Mas o maior milagre que Ele quer fazer é te salvar. Escrever o seu nome no livro da vida através do sangue do Cordeiro. Este é o maior milagre. Porque muitas pessoas podem receber cura divina e ir para o inferno. Porque seu estilo de vida não conduz com aquilo que Deus estabelece como plano de salvação. Não que nós temos que ser salvos pelas nossas obras, jamais. Repudiamos toda justiça própria. Mas aquele que é salvo produz um estilo de vida que testifica verdadeiramente sua paixão por Ele. Porque se Ele está em você, se Ele está em nós, como a Bíblia diz, nós devemos andar como Ele andou. Porque a sua presença em nós vai mudar a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Vai mudar o nosso caráter. Vai mudar a nossa alma, corpo, alma e espírito. Alma, a tua mente, tuas emoções e a tua vontade será canalizada para desfrutar e testificar, e todos verão em você a obra redentora de Cristo Jesus. Por isso, quando Nicodemos chegou a Jesus, entenda o que eu vou falar. É a única vez que Jesus fala sobre o novo nascimento, porque ele pregava sobre o reino. Mas para aquele religioso ele disse: você precisa nascer de novo. Isto é uma obra genuína do Espírito Santo, um novo nascimento, uma experiência gloriosa com Deus que marca a nossa história. Por isso, todas as vezes que eu vou a Israel, eu digo os guias, e sempre estamos chamando guias para evangelizá-los, porque eles são judeus, mas não reconhecem Jesus como Messias. Eu digo a eles: olha, nós estamos aqui por causa de um judeu que morreu por nós, chamado Jesus. E nós cremos em Jesus, não somente porque a palavra diz acerca dele, isso é maravilhoso, mas nós cremos porque nós tivemos uma experiência. Salvação é uma experiência peculiar. É uma obra tão genuína, peculiar em nós, que não há questionamento, não há dúvida. A alegria da salvação, a paz da salvação, como é maravilhoso deitar na cama e saber que Deus te ama e que teu nome está escrito na palma de suas mãos. Por isso, Deus é imutável. Deus e sua palavra não muda. Quem tem que mudar somos nós. E reconhecer a sua soberania e nos sujeitarmos com todo amor aos princípios da sua palavra. Por isso é uma pergunta do Espírito Santo: você é salvo? E quando se fala de salvação, salvação do quê? Porque Jesus pagou um preço caríssimo para te salvar, me salvar, nos salvar do quê? Então nós vamos estudar alguns pontos da palavra hoje acerca de salvação, acerca do chamado de Deus, onde Deus nos chama para termos, escute que o Espírito Santo Deus diz,
uma oportunidade. Deus é um Deus de oportunidades. E Ele requer uma resposta para você que está me ouvindo e para todos que vão me ouvir. Não somente a mim, mas a todos os pregadores de justiça que Deus está levantando nesses últimos tempos, usando todas as ferramentas possíveis, e uma delas é a rede social, a TV que nós estamos ministrando, a rádio, livros para te alcançar. Por isso estamos orando especificamente para que o maior milagre seja liberado para esta geração. A salvação, o resgate, a libertação. E nós vamos ver também a testificação do amor desse Deus para conosco, resumidamente em um versículo da palavra, que revela a grandeza, a soberania desse Deus através de uma pessoa, o seu próprio Filho Jesus Cristo. Esse amor radical que você não consegue entender com a tua mente, mas você consegue ter uma experiência no seu coração. Uau, Ele mudou a minha vida. Ele me ama, Ele me perdoou. Ele me resgatou. Por isso, hoje é uma noite onde Deus quer operar o maior milagre que Ele mesmo diz em sua palavra: mudança de coração. E somente Ele pode fazer isto quando existe uma permissão, quando existe exatamente isto. Esta é a palavra. Porque eu reconheço Deus como cavaleiro. O Espírito Santo é muito cavaleiro. Ele está perto de você, Ele te ama tanto, 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 e jamais Ele vai fazer algo se você não permitir que Ele faça. Mas quando você dá uma oportunidade para Ele, uau, Ele vai te mudar de uma maneira tão violenta, como eu estava estudando a palavra hoje. No livro de Oséias, Deus vai se levantar como uma ursa, como uma leoa, diz a palavra, como um leão, diz a palavra, para tirar camadas do teu coração, camadas do teu coração. Ele vai resgatar o teu coração, como diz o livro de Oséias, porque o livro de Oséias é um poema do amor de Deus para com Israel. Um poema de Deus para com Israel. Onde aquele profeta tem um estilo de vida que talvez você e eu não aceitaríamos. Mas por amor a Deus ele aceitou uma expressão poética do seu próprio casamento para impactar Israel. E Deus diz ali que ele vai se levantar como uma leoa para tirar como leão as camadas do coração de Israel, para curar seu coração. Deus é apaixonado por você. E este é o texto básico daquilo que nós vamos ministrar nesta noite. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz o texto. Maravilha, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Porque a palavra da cruz, diz Paulo, a mensagem da cruz, o caminho da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a mensagem da cruz é loucura. Nesse texto nós vemos 3 pontos, que é a mensagem da cruz. Então existe uma mensagem da cruz. E nós precisamos entender essa mensagem. Precisamos compreender a mensagem que Deus libera para a humanidade através da cruz. Então há uma mensagem. E a minha oração é que você, através do Espírito Santo, entenda essa mensagem e seja salvo. Então essa mensagem da cruz é loucura. Não tem como você, escute o que eu vou dizer, recebê-la pelo conhecimento humano, porque é ilógico.
Não tem lógica. Da mesma forma, se você for nos países muçulmanos e falar que Jesus nasceu através de uma virgem, eles vão rir de você. Como? Nascer através de uma virgem? Não tem lógica isto. As coisas de Deus não há lógica, é loucura. Loucura. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que crer pela fé. Por isso a palavra de Deus tem muitas coisas que você não entende. E não é para você entender. É para você crer. Simplesmente crer. Como que você vai entender a mente infinita de um Deus poderoso na tua mente finita? Como? Como nós podemos entender a mente infinita de Deus numa mente finita? Como nós podemos entender a criação do universo, a soberania de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus? Como você vai entender isso? Simplesmente crer. Simplesmente crer. Eu creio. E isso vai ser imputado como justiça. Então a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Então há pessoas que vão perecer. Isso é muito importante que você entenda. Então existe um julgamento. Existe pessoas que vão perecer. E a minha oração é que não seja você, nem seus filhos, nem teu cônjuge. Por isso hoje é uma noite de salvação. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, então existe salvação. Salvação através da mensagem da cruz. Glória a Deus! A mensagem da cruz é para te salvar, te resgatar para que você não pereça e não seja condenado. Então existe uma condenação. Condenação do quê? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso essa noite. Salvo do quê? Sermos condenados se não nos arrependermos do quê? Por isso nesse texto fala especificamente sobre a mensagem da cruz, fala sobre pessoas que vão ser condenadas e pessoas que vão ser salvas. Então existe uma mensagem para resgatar os condenados e para introduzi-los acerca da salvação. Resgatar pessoas que não merecem sim ser condenados. O resgate. Introduzi-los em algo que a Bíblia diz que é um país chamado céu, pelo qual nós não merecemos. Mas a mensagem da cruz nos resgata de algo que nós merecemos, que é o inferno, condenação. Porque a Bíblia fala muito mais sobre o inferno do que o céu. Jesus falou muito mais sobre o inferno do que o céu. Para que você entenda que o céu é uma realidade, mas o inferno também é uma realidade. E é um direito de escolha. Cada um pode viver da maneira que lhe agrada. Porque Deus respeita e te criou a sua imagem e a sua semelhança, e Ele te criou com livre-arbítrio. Por isso o Espírito Santo é muito cavaleiro. E Ele somente vai te resgatar se você permitir. Então nesse texto fala sobre a mensagem da cruz, fala de uma condenação e fala da salvação. Agora entenda, na palavra, Israel como exemplo para nós. Exemplo onde Deus chama a sua nação, chama o seu povo, como Ele está chamando você. E a Bíblia diz em Oséias que é um amor que você não pode entender com a tua mente, mas com o teu coração. Porque a Bíblia diz no livro de Oséias que Ele vai nos laçar com laços de amor. Ele vai nos laçar com laços de amor. Ele que vai demonstrar, primeiramente, o quanto Ele te ama.
Não é o seu amor, é o amor dele que vai nos laçar, que vai nos prender, como diz o livro de Oséias. Uau! Para tirar camadas do nosso coração, para que verdadeiramente nós possamos entender a mensagem da cruz. Por isso Israel é um exemplo. E Deus apresentava Israel para que Israel pudesse ter uma resposta. Uma resposta. Sempre Deus levantando os seus profetas, como diz lá em 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando Deus usa o profeta Elias para desafiar o povo, como ele está me usando hoje para desafiar você. E essa era a palavra da boca do profeta. Então disse Elias, e chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês terão seu coração, sua mente dividida? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal, siga-o. Deus estava se apresentando à nação de Israel e dizendo: até quando vocês vão querer servir dois senhores? Deus repudia, ele não divide a sua glória e ele não aceita idolatria de jeito nenhum. Deus não aceita a idolatria, ele repudia a idolatria. Israel estava amando mais coisas feitas por mão do homem do que a Deus. E Deus usa o profeta para apresentar o povo através de um altar, pelo qual Deus iria responder com fogo, se você continuar a ler o capítulo 18. Mas a exortação do profeta era: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva-o. Mas se Baal é Deus, sirva-o. Mas nós não podemos ter o coração dividido. Porque se você tiver o teu coração dividido, Deus não pode expressar o seu amor. Porque Deus quer que você o conheça. Ele tem ciúmes de você. Ele é apaixonado por você. Por isso Deus apresentou a Israel: até quando cocheareis? Tem que ter uma decisão. E a decisão é algo pessoal. E graças a Deus aqui, o povo escolheu a Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles entraram nos melhores anos da história de Israel. Uma oportunidade. Como Deus quer dar uma oportunidade a você, a mim, a nós. E Ele exige uma resposta. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, está escrito. Deus usando também a boca de Moisés: eis que te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E Deus diz: escolhe, mas escolhe a vida, para que vivais tu e a tua descendência, amando ao Senhor, honrando ao Senhor, confiando no Senhor. Deus usou a boca de outro profeta, chamado Moisés, para apresentar ao povo uma decisão, dois caminhos. Escolham o caminho de vocês ou o caminho da cruz. Eis que te proponho a vida ou a morte, o céu ou o inferno, a bênção ou a maldição. Escolha. Deus nos dá o direito de escolher, mas a exortação desse Deus apaixonado, ele diz: escolha uma vida, para que vivais, tu e a tua descendência, debaixo do meu amor, debaixo do meu carinho, debaixo da minha graça, debaixo da essência da cruz, o caminho da cruz. Sabe, coisas que se muda, mas o caminho da cruz nunca vai mudar, é o mesmo, porque Deus é imutável. Ele disse: eu sou o caminho, eis que proponho a vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição.
Sabe a resposta de Pedro quando Jesus começou a falar sobre a mensagem da cruz por causa do reino? A Bíblia diz que muitos abandonaram e disseram: essa mensagem é muito dura. E Pedro virou para ele e disse: muitos estão te abandonando, Senhor. E Jesus virou para ele e disse assim: e você também quer me abandonar? Pode ir, Pedro. Pode ir. Você tem o direito de escolha. Pode ir. Mas a resposta de Pedro, que seja a tua resposta: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Vida eterna. Uau! Eis que te proponho a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolhe. Israel é um exemplo. Um profeta chamado Moisés apresentando o plano de salvação. Elias apresentando um plano de salvação. E agora um ímpio. Um ímpio. Um ímpio. Uau! Livro de Mateus. O livro de Mateus. Diz o texto: ele apresenta Jesus para a multidão. Ele disse: que farei com este homem chamado Jesus? Pilatos. Livro de Mateus. Ele apresenta agora, já não é mais um profeta, é um ímpio apresentando uma pessoa que se chama Jesus Cristo. O Deus que se fez carne para uma escolha. E Pilato, vendo que era um homem justo, apresentou a nação de Israel. Por 2 vezes a nação de Israel escolheu a vida e viveram a vida em Deus. Mas agora, Pilatos apresenta Jesus, no livro de Mateus: que fareis com este homem chamado Jesus? E o povo disse: crucifica-o. Rejeitaram o quê? A mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz era loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para te salvar e te resgatar. Pilatos disse: que farei com este homem chamado Jesus? Crucifica-o. Crucifica-o. A expressão do amor de Deus, a graça, a mensagem, a revelação. Eles rejeitaram. E por que eu estou dizendo isto? 2 vezes a nação de Israel reconheceu e aceitou, mas a terceira não. Uma oportunidade que Deus dá a você, a sua família, aos nossos familiares. E qual será a nossa resposta? Aceitar essa mensagem da cruz? Ou rejeitar? A vida ou a morte, a bênção ou a maldição, o céu ou o inferno, a nossa eternidade está em jogo, isso não é brincadeira. E não importa se você creia ou não. Tem muitas pessoas que, eu não creio nisso, não creio na palavra. Isso não importa. Talvez você não creia no poder da lei da gravidade. Você não está vendo a lei da gravidade. Mas suba na tua casa e pula para você ver. Você crendo ou não, essa lei rege a tua vida. Da mesma forma, você crendo ou não, isso não faz diferença, porque Deus é imutável. Nós que precisamos mudar. Mas Deus apresentou a Israel para que eles tivessem uma resposta. Por isso Paulo, escrevendo, ele diz: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos,
é o poder de Deus. Para muitos Deus é loucura, sua palavra é loucura, o amor de Deus é loucura, salvação é loucura, santidade é loucura, oração, que é isto? Orar para quem? Você entra num quarto, você não está vendo ninguém, é loucura. Agora eu disse, salvação do quê? Do quê? Salvação. Porque a palavra da cruz, 1 Coríntios, versículo 18, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Agora, sermos salvos do quê? Sabe, no livro de Isaías, há um texto que eu preciso ler. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito: no entanto, olha o que diz a palavra em Isaías 59, 2. No entanto, os nossos pecados, o meu pecado e o teu pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso Deus. No entanto, nosso pecado, o teu pecado, diz o texto, no entanto, nossos pecados, nossas maldades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados escondem de vós a face do Senhor. Então, em Isaías está dizendo que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. E no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, livro de Romanos, eu preciso ler esse texto. Livro de Romanos, essa tradução é melhor. Romanos capítulo 3, versículo 23, olha o que está escrito. Porque todos pecaram, e todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Então, a mensagem da cruz é para nos salvar do quê? Do nosso pecado. Porque o pecado nos faz separar, uma separação entre Deus e os homens. O pecado tem consequências seríssimas na tua família, na sociedade, na vida do homem. A enfermidade é por causa do pecado. Eu não estou falando por causa do teu pecado, eu estou falando do pecado que entrou na humanidade. A maldição é por causa do pecado, a desobediência. O pecado corrói, destrói, faz separação entre nós e o nosso Deus. Porque quando Deus criou o homem tinha comunhão com Deus. Quando o homem pecou em desobediência ao alvo de honrar Deus e sua palavra, ele fugiu da presença de Deus. Estava escondido da presença de Deus. Porque o nosso pecado faz você correr da presença. Por isso, eu exorto as pessoas, quando você pecar, não fuja de Deus, não faça isto. Corra ao seu encontro, peça perdão. Laços de amor vão envolver a tua vida. Por isso a mensagem da cruz é para nos resgatar e nos salvar do pecado, pelo qual tem consequências seríssimas, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você trabalha 30 dias, você tem um salário. Da mesma forma, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu Deus! Por isso, em Romanos 3:23, está aqui a mensagem da cruz. Porque todos pecados e todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Nossos pecados, diz Isaías, nos faz separar do amor de Deus, do convívio de Deus.
Por isso a mensagem da cruz, o resgate do pecado, alguém inocente precisava morrer. E agora que eu quero expressar aquilo que Deus colocou no meu coração, e Deus disse: fale da salvação através do meu filho. Romanos 3:23. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em João 3:16. João 3:16 é o resumo de toda a palavra. Se você pegar toda a Bíblia e resumi-la em um só versículo, aqui está o resumo de toda a Bíblia em um só versículo. João, capítulo 3, versículo 16. Uau! Aqui está a maior expressão do amor de Deus. Aqui está a maior revelação da mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se você pegar e resumir toda a Bíblia, 40 escritores, 1.600 anos, trazendo sua palavra, e se você resumir tudo, está aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Agora tire a palavra mundo e coloque o seu nome, o meu nome. Porque Deus amou. Fale o teu nome. Eu falo o meu nome. Porque Deus amou Geraldo Denardi de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que, se ele crer, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o coração de Deus, revelado em João 3,16. E nunca se esqueça disso. João, a palavra João significa graça. A graça revelando a mensagem da cruz. Uau! A graça. João, graça. Seu nome, João, será João, que significa graça. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele terá a mensagem. A graça terá a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Graça. João, graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que versículo maravilhoso. E nós vamos falar alguns pontos nesse versículo. Marque na tua Bíblia, para que você possa compartilhar com a tua família. Evangelize a tua família através desse versículo, desse capítulo. Fale para as pessoas que trabalham com você, para os seus vizinhos, parentes. Use a tua boca para verbalizar aquilo que você crê e que aconteceu com você, para que todos possam ser alcançados, para que todos possam ser resgatados. Porque Deus amou. Amou, essa palavra, amor. E eu disse, Oséias diz que Deus vai nos laçar com este amor que você não consegue entender com a tua mente. Como Deus me amar? Sim, Ele te ama. Mesmo sendo um pecador, sim. Ele ama a prostituta, o adúltero, o viciado, o imoral, o carnal, o mentiroso, o ladrão, o bêbado. Ele ama você. Ele ama com amor que você não consegue entendê-lo.
Como Deus amar uma prostituta? Como Deus amar um viciado? Um ladrão? Um assassino? Como Deus pode amar? Mas Ele ama. Como você vai entender isto? Ele resgatou você. Talvez muitos que estão me assistindo eram ladrão, adúltero, profano, imoral, mentiroso. Mas Ele te amou e te alcançou. E esse mesmo amor que te alcançou quer alcançar as pessoas que convivem com você e que precisam ouvir a mensagem da cruz. Porque se você está me ouvindo, alguém falou para você e você precisa falar para outros. E você que está me ouvindo e me assistindo, não importa o teu pecado, não importa o que você fez ou deixou de fazer, importa a mensagem da cruz. Ele te ama. Por isso, nesse versículo, a primeira coisa, amor. Um amor radical. E como Deus prova nesse versículo que Ele te ama? Como? Ele mesmo diz. A graça diz. Ele deu. Ele deu. Sabe, todas as vezes que eu estou em Israel, estou no Getsemane, eu fico olhando para o Getsemane e meu coração arde em paixão. Eu disse, Deus, como o Senhor pôde me amar? Como o Senhor pôde me amar? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para que Deus nos ama com um amor tão radical. Por isso, quando Jesus entrou na casa de um fariseu, a Bíblia diz que veio uma mulher prostituta e lavou os seus pés, beijava os seus pés, passou perfume em seus pés. Os religiosos falaram assim, se esse homem soubesse quem é a pessoa que toca, Jesus disse, eu vou contar algo a vocês. Falando para o fariseu, quando uma pessoa recebe muito perdão, muito amor. Pouco perdão, pouco amor. Só entende este amor quem verdadeiramente sabe que foi perdoado. Uau! Sabe que foi perdoado. Porque ele conta uma parábola de dois homens que deviam. Um não tinha como pagar, mas devia um monte. E o outro também não tinha como pagar, devia pouco. E ele perguntou para o religioso, quem será mais grato? E ele disse, aquele que devia mais. É a mesma coisa. Eu entrei na tua casa, você não me ungiu, e essa mulher está me ungindo com suas lágrimas. Você não me saudou com o óculos santo, e essa mulher não deixa de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés, como é de costume, quando alguém convida alguém para jantar naquela época. E essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas. Porque uma coisa eu te digo, quem muito é perdoado, muito é amado. Quem muito é perdoado, muito expressará esse amor. Porque a mensagem da cruz é a âncora, é a porta, é o caminho, é a essência do resgate, é a expressão de valores. Porque Deus nos valoriza com esse amor que nos constrange, que nos impacta, que muda a nossa maneira de viver, de pensar e de agir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, a sua extensão, esse amor que alcança todos, todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Esse amor é para todos. Chineses, japoneses, coreanos, alemão, italiano.
americanos, índios, brasileiros, portugueses, espanhóis, todos. A extensão desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A extensão e a profundidade de tal maneira. Uau, laços de amor. Eu te apanhei, diz o Senhor, para tirar do teu coração, em nome de Jesus, camadas, para que eu possa habitar a obra da redenção. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Agora entenda, esse texto diz da profundidade, da extensão do amor. Mas também diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus expressa o amor dando aquilo que ele tinha de melhor para tampar a boca do inferno e provar o quanto você é importante. E o seu resgate. A mensagem da cruz é loucura, mas a mensagem da cruz é o poder de Deus para nos salvar. Está consumado. Eu creio. E esse texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se você crê na mensagem da cruz, que Jesus morreu para resgatar você, para te perdoar do pecado, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então haverá um resgate. Nós merecíamos o inferno, mas a mensagem da cruz, que é o amor de Deus expresso em Jesus, nos resgatou do inferno, porque aprove Deus nos perdoar através do seu sacrifício, do seu sangue puro, sem pecado. Está consumado. O preço do pecado, o salário do pecado foi pago, a morte do Filho. Não há mais condenação, porque o salário do pecado foi pago. Ele morreu. E na verdade, ninguém poderia tirar a sua vida. A Bíblia diz que ele se rendeu por amor a mim e a você, para nos resgatar, para que o perdão do pecado fosse liberado, a separação não houvesse mais, a maldição do pecado, a destituição da glória de Deus, da graça de Deus, a mensagem da cruz, loucura para os que perecem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, a extensão, de tal maneira, profundidade, que deu um amor expresso, Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós merecíamos, mas ele nos resgatou. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele nos resgatou do inferno que nós merecíamos, mas ele nos resgatou. A mensagem da cruz. Esta é a mensagem da cruz. E nos conduziu, uau, a termos a vida eterna com ele. Aquilo que nós não merecíamos, o céu. Essa é a mensagem da cruz. Aquilo que nós merecíamos, o inferno, ele nos resgatou. E aquilo que nós não merecíamos, a vida eterna, ele nos presenteou. Isto é a graça. Isso é a mensagem da cruz, que eu e você precisamos crer
Porque João 16, 3,16 diz: aquele que amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, extensão, amor radical, profundidade, deu o seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é salvo? Você é salvo? Há uma pergunta do Espírito Santo. Você é salvo? Sabe, Romanos capítulo 5. Primeiro eu quero que você marque isso na Bíblia, abra e marque esse texto que eu vou falar agora. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Esta é a graça. Esta é a graça. Jesus nos resgatou do inferno que nós merecíamos e nos conduz ao céu que nós não merecíamos. Essa é a mensagem da cruz. A graça. Esta é a mensagem da cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esta é a graça. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Nós somos a justiça de Deus. Por causa da justiça de Deus, o inferno que nós merecíamos, Deus nos resgatou. E o céu que nós não merecíamos, Deus nos presenteou. Isto é graça. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Isto é graça. Marque na tua Bíblia. Esta é a mensagem da cruz. Romanos capítulo 5, versículo 17. Esta é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque se pela ofensa de um só, diz a palavra, que é Adão, a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, Cristo, a mensagem da cruz e o dom da justiça, reinarão em vida. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito? Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça, a mensagem da cruz, e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Você é salvo? Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja, uma religião. Eu estou perguntando se você é salvo. E com isso eu encerro e oro por vocês. Isto é a mensagem da cruz. Isto é a graça. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 1, 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a mensagem da cruz. Graça. Pelo qual nos resgatou do inferno que nós merecíamos e nos conduziu ao céu, pelo qual nós não merecíamos. Uau! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. E a minha pergunta é: essa mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração, que eu estou falando ao teu coração, é loucura para você? Ou verdadeiramente você reconhece que essa mensagem é o poder para te salvar? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus para salvá-los. E hoje é uma noite de salvação. Loande queire, lueias. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Por isso eu dirijo a você, meu amado. Há uma pergunta do Espírito Santo desde o início dessa live. Você é salvo? Desde o início dessa ministração, você é salvo? Porque Deus quer te salvar agora. Não é amanhã nem depois, é agora. Por isso você que ainda não foi salvo, hoje à noite é o teu momento, proporcionado pelo Espírito Santo. E eu sinto a presença de Deus. E eu quero liberar no teu coração o maior milagre que Deus pode fazer por você: te salvar e escrever o seu nome no livro da vida. Por isso você que não é salvo, coloque a mão sobre o seu coração. Pois a Bíblia diz: se creres com o teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa aquilo que você está crendo. Por isso coloque a mão sobre o seu coração e orem comigo. Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que sou pecador e reconheço que eu necessito de um Salvador que possa me resgatar do inferno pelo qual eu mereço e me conduzir ao céu pelo qual eu não mereço. Por isso eu me volto à cruz. Eu me volto à cruz, que é loucura, mas em nome de Jesus, para mim não é loucura, é o poder de Deus. E eu reconheço esse poder que está me tocando. E eu sinto esse poder em mim, pela fé, olhando para a cruz, olhando pelo teu sacrifício perfeito, que eu creio que o Senhor morreu para me salvar. Neste momento, crendo com o meu coração na obra da cruz, eu confesso com a minha boca, para que todos possam ouvir, na sala da minha casa, no quarto, no carro, para que todos possam ouvir agora, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Pai, escreve meu nome no livro da vida com o sangue de Jesus, pelo qual ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Pois nesse momento, a loucura da cruz, que eu creio, envolve a minha vida, o meu coração, e é o poder de Deus para me perdoar. Me perdoa, Senhor, para me resgatar. Me resgata, Senhor, para me livrar das
amarras do inferno. Me liberta, Senhor, e para me conduzir à vida eterna com o Senhor. Eu te amo, Pai. Levante as suas mãos e o adore. Eu libero graça e favor e salvação na tua casa. Foi uma honra estar com vocês. Não se esqueça, toda terça, toda quinta, todo domingo às 21 horas estamos juntos, ministrando a graça e o favor do reino de Deus. Nós estamos com um canal para orar por vocês, para ministrar a vocês, e todos que precisam dessa ministração, está aí na tela para que você possa se comunicar conosco, para que nós possamos colocar o seu nome e esse pedido de oração. E aqueles que estão nos abençoando através de uma oferta, nós agradecemos muito a Deus. Muito a Deus. Sua oferta é muito bem-vinda. E nós te abençoamos e oramos para que essa semente se multiplique na tua vida abundantemente. E não se esqueça disto. Quando a Sunanita foi extremamente abençoada, um dos princípios que gerou milagre em sua vida, ela honrou o profeta. Ela honrou o profeta. Quando o profeta chega na casa de uma viúva e pede a última refeição da viúva, o que é mais fácil? Pedir ou entregar? Lógico que o mais fácil é pedir. Entregar que é difícil. Mas a sensibilidade daquela viúva que discerniu que estava diante de um profeta. E ela liberou uma semente. Qual é a semente? Quem define o poder de uma semente? Somos nós que definimos o poder de uma semente. Mas toda semente tem um poder para gerar um milagre. E ela recebeu um milagre em 3 anos na sua vida. A farinha não faltou na panela, nem o azeite na botija. Então, se você sentir no teu espírito, através de um toque do Espírito Santo para liberar uma oferta, é uma oportunidade que Deus está dando a você. Porque com certeza Ele tem um milagre. E a minha oração é que Deus abençoe essa semente e multiplique abundantemente na tua vida. Aqueles que não são inscritos no nosso canal no YouTube, nós estamos trabalhando para proporcionar a você e sua família mensagens, ministrações das nossas cruzadas, nossas escolas, nossos devocionais, nossas lives, nossas viagens, para que você seja abençoado. Temos tudo ali. Então seria assim muito importante que você entrasse no nosso canal, se inscrevesse e ativasse o sininho para que você possa fazer parte dessa família íntima do Pai. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Viva Cristo. Até terça-feira.